Você já se sentiu pequeno demais para uma grande tarefa? Já duvidou que Deus poderia te usar para fazer algo extraordinário? Então a história de hoje é para você. Vamos falar sobre Gideão, um homem que se sentia o menor de todos, mas que foi escolhido por Deus para uma missão incrível. Imagine a cena. Depois de 40 anos de paz, o povo de Israel novamente se afastou de Deus, e por isso, estava sofrendo nas mãos dos midianitas. Eles eram tão cruéis que os israelitas precisavam se esconder em cavernas. A colheita era roubada, e a fome era uma realidade constante. É nesse cenário que encontramos Gideão. E onde ele estava? Malhando o trigo no lagar, um lugar usado para pesar uvas. Ele fazia isso escondido, com medo dos inimigos. Foi exatamente ali, no seu esconderijo, que um anjo do Senhor apareceu e disse: "O Senhor é contigo, homem valoroso." Gideão, confuso, respondeu basicamente: "Se Deus está conosco, por que tudo isso está acontecendo? Onde estão as maravilhas que nossos pais nos contaram?" Ele estava cheio de dúvidas, se sentindo fraco e abandonado. Ele chegou a dizer: "Minha família é a mais pobre e eu sou o menor na casa de meu pai." Mas a resposta de Deus foi direta: "Eu estarei com você." Para confirmar sua fé, Gideão preparou um sacrifício. E quando o anjo tocou a oferta com o cajado, fogo saiu da rocha e consumiu tudo. Era um sinal claro do poder de Deus. Mas mesmo assim, a insegurança de Gideão ainda era grande. Ele precisava de mais uma prova. Então, ele fez um pedido ousado a Deus, conhecido como o teste do novelo de lã. Ele disse: "Se o orvalho cair apenas sobre a lã, e o chão ao redor ficar seco, saberei que é o Senhor." E na manhã seguinte, foi exatamente o que aconteceu. Ele torceu a lã e encheu uma taça de água. Mas, para ter certeza absoluta, ele pediu o contrário: que a lã ficasse seca e o chão todo molhado de orvalho. E mais uma vez, Deus, em sua infinita paciência, atendeu ao pedido de Gideão. Agora, com a fé fortalecida, Gideão reuniu um exército de 32.000 homens para lutar contra os midianitas, que eram mais de 135.000. Parecia uma boa desvantagem, certo? Mas para Deus, o exército de Israel ainda era grande demais. Deus disse a Gideão que se vencessem com tantos soldados, eles diriam que a vitória foi por sua própria força. Então, veio a primeira seleção. Quem estivesse com medo, poderia ir para casa. E 22.000 homens foram embora. Restaram 10.000. Ainda era muito para Deus. Então veio o teste final, o famoso teste das águas. Deus mandou Gideão observar como os homens bebiam água. A grande maioria se ajoelhou para beber, mergulhando o rosto na água. Mas um pequeno grupo, apenas 300 homens, pegou a água com as mãos e a levou à boca, lambendo como um cão, sempre atentos ao redor. Deus disse: "Com estes 300 homens, eu darei a vitória a vocês." 300 contra mais de 100.000. Humanamente impossível. Na noite anterior à batalha, Deus deu a Gideão um último sinal de encorajamento. Ele o enviou para espionar o acampamento inimigo. Lá, Gideão ouviu um soldado midianita contando um sonho a um colega. Ele sonhou que um pão de cevada rolava e derrubava a tenda principal. O amigo interpretou o sonho dizendo: "Isso não é outra coisa senão a espada de Gideão." Deus entregou os midianitas em suas mãos. Ao ouvir isso, Gideão adorou a Deus. Sua confiança estava no auge. Ele voltou, dividiu seus 300 homens em 3 grupos e deu a cada um uma trombeta, um cântaro vazio e uma tocha dentro do cântaro. A estratégia era genial e divina: cercar o acampamento inimigo no meio da noite e, ao sinal de Gideão, todos tocariam as trombetas, quebrariam os cântaros e gritariam: "Pelo Senhor e por Gideão." O barulho repentino, as luzes das tochas surgindo do nada e o som das trombetas ecoando por todos os lados criaram um pânico total no acampamento midianita. Na confusão e na escuridão, eles começaram a lutar uns contra os outros, pensando que estavam cercados por um exército gigantesco. A vitória foi esmagadora, conquistada não pela força de um exército, mas pela estratégia e pelo poder de Deus agindo através de um pequeno e improvável grupo de homens. A história de Gideão nos ensina que Deus não escolhe os capacitados, mas capacita os escolhidos. Ele vê valor onde nós só vemos fraqueza. A sua insegurança ou o seu sentimento de pequenez não são um impedimento para que Deus realize grandes coisas através de você. A vitória não depende do nosso tamanho ou da nossa força, mas da nossa obediência e confiança nele. Obrigado por assistir a essa história incrível de fé e coragem. Se você gostou, não se esqueça de deixar o seu like, compartilhar com alguém que precisa ouvir essa mensagem e se inscrever no canal para mais histórias como esta. Fiquem com Deus e até a próxima!